gente costuma imaginar que a gente tem controle sobre o que a gente pensa, faz ou até sente. E o Freud chega questionando isso, dizendo que tem uma parte que não está na consciência que está influenciando o nosso comportamento ou quem a gente é. Que essa parte que escapa à consciência continua atuando em nós. E é para tentar explicar isso que ele está percebendo que ele cria a primeira tópica, que é o primeiro momento que ele tenta organizar esse funcionamento psíquico, tentando entender o que tem ali no nosso psiquismo. Vamos lá? Então, antes de tudo, acho que vale a pena a gente entender o que é isso, né? Tópica, o que quer dizer essa palavra. Essa palavra, ela remete ao termo lugares. Então, Freud é como se ele estivesse tentando entender que lugares existem na mente. Ele não está querendo dizer sobre um lugar físico no cérebro, ele está tentando propor um novo olhar sobre o psiquismo, uma nova proposta teórica, como uma forma de pensar e organizar esse aparelho psíquico, dividindo então o psiquismo em consciente, pré-consciente e inconsciente. Cada um deles vai ter um funcionamento próprio. O consciente é a parte mais familiar para nós, então a gente está lidando com o consciente de uma forma mais presente, né? Tem uma percepção mais imediata. Então tudo aquilo que a gente está percebendo, sentindo nesse momento. Agora, por exemplo, com você assistindo esse vídeo, você está consciente da minha fala, né? Você está ouvindo aqui. Talvez você também esteja percebendo o lugar que você está, as coisas ao seu redor, e tudo isso faz parte da consciência. E o Freud diz que essa é apenas uma parte do nosso psiquismo, né? E até ele diz que é uma parte menor. Então, se as coisas não estão todas na parte consciente, para onde que elas foram, né? Onde que elas estão? E aí vem a ideia do pré-consciente. O pré-consciente é como se fosse ali um intermediário entre o consciente e o inconsciente. Então, coisas que não estão acessíveis agora, no momento, mas que a gente consegue lembrar com facilidade, né? Por exemplo, se eu te perguntar o nome do teu professor da escola, talvez, ou da faculdade, né? Ou do teu chefe. Talvez você não estava pensando nisso nesse momento, mas é uma informação que é de fácil acesso, você consegue resgatar ali. Então é uma lembrança que ela é disponível e que com um pouco de esforço você tem acesso, como se ela só não estivesse ativa naquele momento, nesse momento no caso. E o inconsciente é a parte ali mais revolucionária, né? A parte importante ali da teoria e da percepção do Freud, né? Que ele trouxe ali no estudo dele. Seria o sistema ali onde permanecem os conteúdos reprimidos, desejos, lembranças, fantasias, representações que foram afastadas da consciência, mas que permanecem ali dentro de nós, digamos assim. E esse é um ponto importante, né? Porque não é um conteúdo que desaparece, ele permanece ali e por muitas vezes tem efeito no nosso comportamento, né? Eles continuam atuando em nós sem que a gente tenha consciência deles. E aí isso vai aparecer, né, de forma mais indireta, por sonho, atos falhos, lapso de linguagem, nos sintomas. Então aquilo que não pode ser dito diretamente, ele vai aparecer de uma forma disfarçada. O inconsciente ele vai encontrando caminhos alternativos para se expressar. Até tem um vídeo aqui que eu fiz sobre o inconsciente em Freud, que eu vou deixar algum card aqui para vocês. E o que faz então, né, alguns conteúdos irem para o inconsciente? O Freud vai entender que esses conteúdos vão para o inconsciente por conta do recalque. O recalque vai acontecer porque esses conteúdos vão ser meio desagradáveis, assim, geram conflitos, desprazer, e aí a consciência, o sujeito, ele não quer muito saber disso. Então o recalque vem e manda para o inconsciente. Aquilo que o sujeito ele não quer reconhecer sobre si mesmo, ele recalca, né? Ele manda para o inconsciente, que não significa que ele vai apagar esse conteúdo, mas manter esse conteúdo afastado, né? E por não ser apagado,
esse conteúdo vai insistir e vai ainda estar ali, ainda que não se queira saber sobre ele. Então, é como se você pegasse algo que boia, digamos assim, na água, e você tentasse afundar esse objeto, né? Conforme você vai fazendo força ali, a hora que você solta, ele sobe, né? Então ele vai sempre tentando retornar e existe uma força tentando afundar. É como se fosse isso, assim. E esse retorno, na psicanálise, a gente entende que vai aparecer de várias formas, né? Como eu estava falando ali, dos sonhos, dos sintomas e tudo mais. Então, o que o Freud faz aí nessa primeira tópica, né? Ele vai romper com uma ideia: o ser humano seria guiado pela razão e pela consciência. Ele vai dizer que a consciência ela não vai ser soberana, que existe uma parte importante da vida psíquica que opera fora da consciência. E que essa parte vai influenciar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente faz. É por isso que o Freud ele vai causar ali uma mudança, né? Quando as pessoas veem um homem como alguém que é completamente dono da razão, plenamente racional, e ele chega e diz que não é bem assim, que a consciência é uma parte só. E essa ideia também vai mudar o modo de perceber os sintomas, de entender os sintomas. Porque aí ele vai pensar que esses sintomas vão ser mensagens sobre o que tem ali em conflito, né, naquela pessoa, sobre algo dela tá tentando aparecer de um outro jeito, algo que ela não quer lidar, ou que é difícil, é um conteúdo que não quer ser integrado ao eu, digamos assim. Então, na primeira tópica, o sintoma pode ser entendido como uma formação de compromisso. De um lado, o conteúdo reprimido tentando se expressar, e do outro, as forças que tentam manter esse conteúdo afastado. O sintoma, então, ele vai surgir como resultado dessa tensão, desse conflito. O sintoma, ele diz algo, ainda que o sujeito não consiga escutar, sabe? Ainda que ele não consiga processar aquilo. Então, essa primeira tópica, ela é importante porque ela mostra esse entendimento do Freud sobre a mente humana, né? Isso que ele entende que nós não somos os senhores da nossa própria casa, né? Essa famosa frase dele, que existe algo em nós que a gente não tem conhecimento, né? Ou que não está consciente, melhor dizendo. Então, por que eu repito isso? Por que eu falo assim? Por que eu reajo desse jeito? Por que isso me afeta tanto, né? São perguntas que passam justamente por aquilo que não está consciente. Então, essa foi a primeira tópica do Freud. Ele vai fazer uma segunda, que é onde ele reorganiza ali esse entendimento psíquico, né? Ele vai trabalhar com id, ego e superego. Mas esse primeiro momento foi muito importante, ele não é descartado, ele é só reformulado, né? Ele ainda é considerado por Freud, mas ele reformula, colocando essas outras instâncias aí que são muito importantes e que eu vou trazer num próximo vídeo. Então é isso, gente, espero que tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e se puderem, por favor, se inscrevam aí no canal, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau!